Então, o nosso assunto é diferença entre conjuntos. Que a gente estava trabalhando anteriormente era união e interseção. A união a gente juntava, a interseção seriam os elementos que estavam em um conjunto e no outro, tratando-se de dois, ou os elementos comuns nos conjuntos, isso é a interseção. O que vem a ser, neste caso, a diferença? De maneira formal, na matemática, escreve-se assim. A diferença entre dois conjuntos, por exemplo, A e B, usa-se o símbolo de menos, A menos B. A menos B igual x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Parece meio que difícil, mas não é. Basicamente, usando o diagrama de Venn, seria assim. Tem um conjunto A, tem um conjunto B. Nessa representação do diagrama, o conjunto A e o B tem alguns elementos em comuns. É uma representação, não tem os elementos dentro, mas é uma representação. Então, o que seria o A menos B? Os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Usando um exemplo de algum exercício que nós já fizemos, por exemplo, quando se trata dos alunos que praticam futebol ou vôlei numa sala de aula, turma 13, ou na turma 14, ou na 13 e 14 junto. Eu vou ter alunos que jogam só futebol, alunos que jogam somente vôlei, e alunos que jogam futebol e vôlei. Quando eu falo de F menos B, futebol menos vôlei, seria o quê? Os alunos que praticam somente o futebol, ou jogam somente futebol, ou jogam futebol e não jogam vôlei. Quando eu faço V menos F, vôlei menos futebol, eu vou estar perguntando quais os alunos que jogam somente vôlei, ou que jogam vôlei e não jogam futebol, ok? Essa seria a diferença. A diferença seria essa parte da operação entre conjuntos, que nesse caso, A menos B seria só isso aqui. B menos A seria só isso aqui. Ou seja, tira todos os elementos de B quando eu faço A menos B. Todo elemento de B que estiver em A, sai. Vamos pegar um exemplo com números, né? Que eu postei no material de vocês, que está lá postado na quarta, não vai dar para ver, só para vocês darem uma olhadinha do material de apoio, tá? Então, o primeiro exemplo eu coloquei. Considere os conjuntos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou anotá-los, tá? Vou apagar essa primeira etapa, né? Que isso aqui é só para iniciar. Na sequência, a gente vai trabalhando com as ideias. Esse conceito inicial é um pouquinho mais difícil de gravar, mas não é impossível. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o conjunto A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No conjunto B, foi intencionalmente escrevido 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Foi para o lado 5. 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Ele não possui 5. Ele é assim mesmo no conjunto B. E o conjunto C, ele é vazio. Que pode ser representado assim. E aí, vamos determinar as diferenças. Vocês vão ver que é bem fácil. Então, A menos B. O que seria o A menos o B? Seriam os elementos do A menos tirado os elementos de B. Então, eu tenho o conjunto A aqui. Se eu tirar os elementos de B, ou seja, eu vou subtrair tudo que tiver no B, eu vou ter que tirar, não vai aparecer no A menos B. Então, eu vou tirar o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 7. Quem que pertence somente ao A? Ou que pertence ao A e não pertence ao B? Somente o 5. É isso, A menos B. Peguei todos os elementos de B que tinham aqui e tirei. Eu não vou riscar porque eu vou usar para sequência dos exemplos, senão eu riscaria sim. É como se eu fizesse A menos B. Então, eu vou pegar e ir apagando. Ou até poderia explicar da seguinte forma. Eu acho que ficou claro, mas vamos tentar. Vamos supor, eu vou pegar o A, que é todo esse daqui, e fechou. E aí eu vou fazer o quê?
a gente vai fazer o A menos B. Tudo que tiver em B eu vou tirar. Tiro 0, tiro 1, tiro 2, tiro 3, tiro 4, o 5 não, tiro 6, tiro 7. Tirando tudo isso, sobrou quem? Tirando tudo isso, sobrou somente o 5. O A menos B é 5. Claro que a gente vai dar uma ajeitadinha e vai escrever ele bonitinho, né? Então, A menos B, simplesmente 5. Na sequência, foi feito A menos C, lá do material de apoio de vocês. Conjunto A menos o conjunto C. O conjunto C é vazio, então eu não vou tirar nada lá do conjunto A. É como se quando eu faço tantos menos zero, fica o próprio número. Aqui, conjunto A menos o conjunto C. Como o C não tem nada, A menos C é o próprio A, poderia colocar somente A ali, né? Ou escrever os elementos todos, porque não vai sair nenhum. Já que o conjunto C não possui elementos, ele é um conjunto vazio. Terceiro exemplo, C menos A. C menos A. Notem que, ao contrário, não dá o mesmo resultado. Conjunto C é esse aqui. Eu vou tirar todo o elemento de A. Tirar. Como ele não tem nada, não tenho que tirar. Ele fica com nada. C menos A, vazio. Ficaria os elementos que pertencem a C menos os que ele teria em comum com A. Como ele não tem elemento nenhum, C menos A fica o próprio C. Certo? Eu peguei lá do livro de vocês, fiz uma foto, né? Eu consegui visualizar bem, que na impressão presumo que vocês também. Né? Aí não vai dar para ver claramente, né? Porque é questão de resolução de câmera e tal. Mas quais são os possíveis casos? Vamos ver os casos, rapidinho. Tá vendo? Depois vocês falam no chat, está aberto ali. Possíveis casos. E aí nós vamos ter um caso em especial, que eu vou pedir especial atenção de vocês, que dá bastante confusão. Se a gente não se atentar, se confunde. Primeiro caso, quando um conjunto está contido totalmente dentro do outro. Tipo, aí eles colocam assim, B e A. Tá? B e A. Quando se faz o conjunto A menos o conjunto B, embora não saibamos quais são os elementos, a gente sabe que o conjunto A está contido em B. Está dentro do B. Todo elemento de A é também elemento do B. O contrário não pode se dizer. Se eu faço A menos B, eu vou ter o quê? Vazio. Alguma coisa assim. Tá. Vazio, ou seja, ó, se ele está contido, é vazio. Vamos dar um exemplozinho? Vamos lá, bem rapidinho. Vamos supor que o A seja 1, 2, 3. E o B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O que acontece? Quando eu faço A menos B, eu vou subtrair os elementos de B. E aí acontece o seguinte: 1, 2 e 3 está aqui dentro do B. Quando eu faço, seria esses elementos menos esses, eu vou ter que tirar o 1, 2 e 3. Tirando 1, 2 e 3 sobra aqui nada. Por quê? Porque ele está contido no conjunto B. Essa é a primeira situação. Uma outra situação é quando eles são disjuntos. O disjuntos, que é um nome que a gente às vezes não lembra, é quando eles não possuem elemento em comum. Disjuntos. Tipo, eu tenho isso aqui. Eles não possuem elemento em comum. Né? Posso ter dois conjuntos que são totalmente distintos, não possuem. Não é que nem aquela história do futebol e vôlei, que tinha gente que fazia futebol e vôlei. Né? Eu posso ter duas situações que não possuem elementos em comuns, tipo, pessoas que espanhol e grego, né? Eu não tenho daí, por exemplo, num grupo específico, pessoas que falam espanhol e grego. Tem só os que falam espanhol, os que falam somente grego, e não tem em comum quem fala espanhol e grego, né? E aí seriam conjuntos disjuntos, não possuem elementos em comum.
que é este caso. O que acontece? Se eu tenho eles disjuntos, ou nenhum elemento em comum, A menos B. Eu teria que retirar aqui do A os elementos do B. Como eles não têm nenhum elemento em comum, não tem nada para tirar. Então, o A menos B fica quem? O próprio A. Não tira nada. Certo? Isso não vai atrapalhar muito vocês, que quando for conjuntos numéricos, vocês vão perceber, bom, eu teria que tirar os elementos do B. Mas não tem nenhum elemento do B lá no A. Não vou tirar ninguém, fica o próprio A. Né? Esse último, né, que seria como se fosse o inverso daquele primeiro aqui. E aí eu vou apagar e vamos falar um pouquinho mais sobre ele, que ele é o que precisa de mais atenção. Aí nós temos o seguinte. Um conjunto A, e dentro, eu vou pegar nessa ordem específica, um conjunto B, e aí vocês percebem que o B está contido no A. Vou fazer assim, que senão vai aparecer outro conjunto. O B está contido no A. E quando eu faço A menos B, eu quero os elementos do A e vou subtrair os elementos do B. Sobra aqui. Sobra isso daqui, ó. Parece uma coisa da biologia, mas não é. Então, esses elementos que estão aqui fora, eu vou subtrair os do B. O A menos B. Este conjunto, por notação e por especificamente questões matemáticas, eles chamam do quê? Complementar de B em A. E aí, ele vai aparecer com a seguinte notação. A menos B, que seria esse conjunto ali, esse aqui, ó, esses elementozinhos, ele vai aparecer assim, ó, complementar de B em A. Para efeito de critério de lembrar como é que se resolve, sempre que falar em complementar de B em A, ele só vai ser definido, ele somente vai existir se for assim, se o B estiver contido em A. Só vai existir esse complementar de B em A, que é a mesma coisa que A menos B. O macete aqui, para não esquecer, é sempre o de baixo menos o de cima, A menos B, mas ele só vai ser definido quando o B estiver contido em A. A letra não importa, poderia ser em outra ordem essa letra, poderia trocar ali, botar A e B, B, A. O que importa é que o de cima tem, necessariamente, não pode ser diferente, tem que estar contido em A. O de cima tem que estar contido no de baixo, e é o de baixo menos o de cima. Certo? Isso são macetes. O conceito é que o complementar de um conjunto só existe a partir do momento que aquele conjunto esteja contido em outro. O complementar de B só existe porque o B está contido em A. Essa é a definição. Certo? E eu até coloquei, note que o conjunto complementar de B em relação a só é definido quando o conjunto B está contido em A. No exemplo abaixo, é possível observar isso. Vai dar dúvida? Vai. Volta lá, dá uma abstraída, porque a matemática precisa muito de abstração. Sei que é difícil trabalhar a abstração, né? É difícil, mas dá, tá? É impossível, tanto que muita gente já conseguiu, vocês conseguem também, certo? Daí foi dado ali alguns exemplos que eu também peguei do livro de vocês, então quando tiver ruim a imagem, vão lá no livro de vocês, que muitas coisas eu pego de lá, tá? Apagando, então, aqui essa última possibilidade. Primeira possibilidade é da gente fazer o A menos B. Essas duas possibilidades são quando os conjuntos estão contidos, né? São casos específicos. E quando os conjuntos são disjuntos. E aí a gente também tem a situação em que há alguns elementos em comuns, que foi os primeiros exemplos. Tá? Apagando. Lá nos exemplos do livro foi dado
conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, conjunto B, 3, 4, 5, 6, C, 2 e 3, D, 0, 7, 8. A, 1, 2, 3, 4, 5, B, 3, 4, 5, 6, C, 2 e 3, e já foi quase todo o meu quadro. D, 0, 7, 8. E aí, vamos fazer A menos B. Primeiro exemplo. Elementos que pertencem a A, menos os elementos de B. Então, notem que o A é 1, 2, 3, 4, 5. Vou tirar os elementos de B, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou tirar o 3, 4, 5. E o 6, professor? Não tem 6 no A, então não precisa tirar. Né? É como se eu quisesse tirar o fulano da 1, 3, mas ele não está lá dentro, já está fora. Fechou. Ou dá um 4. Então, A menos B, elementos de A, menos os de B, tiro 3, 4, 5 e fico somente 1 e 2. Então, pertence a A, mas não pertence a B. Essa é a definição. A menos C. A menos C. A menos C, já vamos notar o seguinte. Ó, o A menos C poderia ser escrito como o A menos C, se eu fosse fazer o conjuntinho, ele ficaria assim, ó. Quem é o A? 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui o 2 e o 3. 1, 2, 3, 4 e 5. A. E aqui é o conjunto C. Notem que o C está contido em A. Poderia, sim, ser colocado complementar do conjunto C em A, que é o A menos C. Neste caso, o autor ou o professor, na hora de elaborar um exercício, ao invés de colocar A menos C, eu posso sim colocar complementar de C em A. Aí eu vou ter que ver se o C está contido em A. Está, então ele é definido. Se ele é definido, então é A menos C. Se é A menos C, percebo que eu tirando C sobra quem? 1, 4 e 5, que é o complementar, os que estão fora, que complementa o conjunto C, certo? Complementar de C em A. Então, A menos C seria o conjunto A menos o conjunto C, tiro o 2 e o 3, sobra 1, 4 e 5. E isso é a mesma coisa. Tá? Vou fazer esse adendozinho aqui. Segundo exemplo, terceiro exemplo, B menos A. Vamos para cá, porque eu já comecei a me expandir no quadro. Tem que aprender a usar melhor. B menos A. Pertence a B, mas não pertence a A. B é 3, 4, 5 e 6. Vou tirar os elementos do A. 3 tem no A, tira. 4 tem no A, tira. 5 tem no A, tira. 6 tem no A, não. Fica. Perfeito. B menos A, e tranquilo, né? C menos D. Vamos lá. C menos D. C menos o D. Elementos de C que não pertencem a D. Não tem nenhum elemento em comum. Eles são disjuntos. Então, se eu fizer C menos o D, é o próprio C. Ó, 2 e 3. Tem algum para me tirar que está lá? Não. Então, ficou 2 e 3, ou o próprio C. C menos o A. C menos o A. Olha aqui. Esse desenho vai ser útil. C menos o A. Se eu pegar o conjunto C e tirar o A, como o A contém todos os elementos dele, não sobra ninguém. E aqui na representação por extenso, ó, C, 2 e 3, tiro A. Tiro 2 e 3, porque o 2 e 3 está no A. Não tem nenhum elemento que pertence a C e não pertence a A, logo ele é vazio. Um conjunto menos ele mesmo. É vazio, tá, gente? Não tem como. D menos D. Se eu pego o D e tiro todos os seus elementos, que é ele mesmo, sobra vazio. E aí eles colocam assim, não sei se ficou visível, mas tem no livro de vocês,
é complementar de C em B. Agora eu vou ter que achar um cantinho aqui. Eu vou... Acho que isso está visível, eu estou gravando qualquer coisa. A gente volta se precisar. Apagando. Complementar de C em B. Complementar de C em B. Pela lógica, pelo macete, seria B menos C. Só que o complementar de C em B só vai existir se, aí vocês voltam, se esses conjuntos forem um contido no outro. Para ser mais específico, quando a gente faz complementar de B em A, lá do exemplo que eu passei, o conjunto B estava contido lá dentro do A. Para mim fazer o complementar do C em B, o C teria esse de cima, como eu falei, tem que estar contido no outro, ou seja, eu teria que ter assim, ó, o conjunto B, já que isso aqui sempre pela ordem é B menos C, né? Mas isso, vamos pôr uma interrogação, que primeiro a gente tem que ver se o C está dentro do B. O conjunto C é 2 e 3. E o conjunto B é 3, 4 e 5. Notem, vou botar aqui o C. 3, 4, 5, 6. Esse é o B. 3, 4, 5, 6. Ele não tem ou não pertence ao B o elemento 2, ou seja, o conjunto C não está contido em B. E se o C não está contido em B, quando o autor coloca complementar de C em B, complementar seria os que complementam o C dentro do B. Mas o C não está dentro do B. E aí, professor? Aí a resposta é: não se define. Não tem resposta, não se define. Mas então, para que perguntar se não se define? A ideia é que entenda-se o conceito. Qual é o conceito? O complementar de C em B, o complementar de B em A, só vai acontecer um complementar quando aquele conjunto estiver contido em outro. O complementar de C só vai acontecer se o C estiver contido. Quando coloco complementar de B em A, o que eu preciso? De pressuposição, que o B esteja contido em A. O B esteja lá dentro do A. Se eu mudar a ordem, complementar de A em B, mesma coisa. O que se pressupõe? É que o A precisa estar contido em B. Foquei bastante nesse do complementar, porque às vezes é as pegadinhas que caem, né? No sentido de vocês estarem tendo que lembrar do conceito de complementar. Né? A diferença em si é extremamente simples, é parecido com a ideia de subtrair, só que estamos falando de operações entre conjuntos. Tá? Pedi que vocês fizessem os exercícios 25, 26 e 29. Eu colei lá no material vários exercícios, porque eu não quis ficar recortando, né? E também porque eu sei que vocês têm livro didático. E aí eu coloquei exercício de fixação 25, 26, 29. Tá aqui embaixo. Ali, ó. Exercício 25, 26, 29. Do livro didático de vocês, tá? Eu não escrevi que é do livro didático, mas é do livro didático. Um pouco por esquecimento, e outro que também eu acho que vocês vendo a imagenzinha, se vocês estiverem um pouco atentos no livro didático, vocês vão saber que tem no livro didático, tá? Então, a questão 25 de vocês ali vai ter o conjunto A, B, C e D, classifica cada uma das sentenças em verdadeiro ou falso. Aí vocês vão ver se o resultado está correto ou não. Obviamente que para isso, o que vocês precisam fazer? Desenvolver. Não é só chutar, né? Ah, tem 50% de chance, não é, isso não ajuda na aprendizagem. Ajuda vocês a testarem a sorte ou gastar um pouco da sorte que a gente tem. Questão 26, é dado alguns conjuntos, pede para determinar, mas eu pedi para fazer a 25, 26 e 29. Na 29, gente,
já pedi que vocês a fizessem, porque vai puxar um pouquinho lá de união, de interseção, aí vai falar de complementar, aí tem coisinhas entre parênteses, resolve o parênteses primeiro, depois faz a outra operação, tudo com organização. A ideia da matemática é justamente a organização. Esse exercício aqui eu pedi para que vocês fizessem no caderno, lá, fotinho, mandasse lá no Classroom. Não faz mal se estiver errado, mas eu vou dar uma olhadinha. Às vezes, sempre que eu consigo, eu dou um retorno individual ali, né, das resoluções de vocês. Vocês devem ter percebido do que vocês fizeram lá nos outros, os que eu já corrigi, acho que todo mundo, só tem pessoa em atraso que não. Eu sempre faço alguma observação, certo? Então, tentem fazer, postem lá. Na sequência, eu vou estar postando uma atividade avaliativa, valendo notas especificamente, de 0 a 10 ou de 0 a 100, né, que eles pontuam de 0 a 100, considerando que 70 é o 70%, que seria o nosso 7 de 0 a 10, ou 6 é o 60%, considerando ali o nosso de 0 a 6, 60 seria o 6. Né? Fiz um rolê mais atrapalhado que a gente. Dúvidas, pessoal, posso encerrar, tudo ok. Qualquer coisa, eu agora estou ali no grupo de vocês, ali, da matemática, né? 103, 104. Falem por ali, às vezes a gente não consegue se fazer tão claro só com áudio, mas tenta-se. Né? E também tem outras vezes, o pessoal manda alguma dúvida, passo num papelzinho mesmo, aqui à mão, fica um negócio muito lindo, né? Já falei para o professor, não é aquela mil maravilha, uma fotinho e mando ali, tá? Então, fique bem à vontade para perguntar, até mesmo daquilo que eu vou postar, que vai ser atividade avaliativa, vocês podem ficar bem à vontade para perguntar, porque eu presumo que estando em casa vocês têm N possibilidades de pesquisa e às vezes até de pegar respostas prontas, e eu prefiro então que vocês até perguntem para mim, tentem fazer, tentem aprender, não esqueçam, tá, gente? Não esqueçam, tá passando um minutinho, já vou encerrar. Vocês estão construindo uma base de conhecimento. Fingir que aprende não resolve, não os torna mais inteligentes. Então, tente aprender o máximo possível. É chato matemática, nossa, que coisa chata. Necessário, necessário. Toda essa base de organização que existe hoje no mundo só existe por causa de tanta gente que tentou fazer essas coisas que para alguns são chatas. Eu particularmente adoro matemática, né? Mas é isso. Querem falar alguma coisa, meu povo, minha povo? Não? Se não quiserem, eu vou encerrar. Certo, gente?